Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Christos anesti. Alithos anesti. Christos vos cresce. Vaicina vos cresce. Amados, sejam bem-vindos neste clima maravilhoso da paz, da glória, da luz que é Jesus, na sua ressurreição. Graças a Deus, hoje podemos continuar contemplando a graça de Deus e observando tudo que Ele nos ensinou na vida pública. Hoje o Evangelho é maravilhoso e a Epístola é poderosa porque mostra que a partir da ressurreição, a partir de que a pedra caiu e que a maldade do diabo está selada no inferno com a vitória de Cristo através da morte, nós temos a condição de sermos novas criaturas. Por isso que hoje se chama Domingo de Tomé ou Domingo Novo. Porque aqueles que não viram a ressurreição vêm à missa, muitos deles, para tomar comunhão pela primeira vez após a Páscoa, porque eles viram o Cristo antes da ressurreição. Então, hoje a igreja nos convida à reconciliação com o Cristo. Mas não uma reconciliação qualquer, mas uma reconciliação pura, verdadeira, cheia do Espírito Santo. Hoje, nós lemos no Evangelho em que Jesus sopra nos apóstolos o Espírito Santo. A partir deste momento, eles podem perdoar os pecados aqui na terra. A partir e os que também não, e se eles não quiserem perdoar, não serão perdoados. Então, ou seja, nesse momento, cria-se o início da instituição do sacerdócio. Porque nós recebemos a graça através dos bispos, dos apóstolos. Então, a imposição de mão é a graça de cada bispo. Cada vez que um padre ali se ajoelha, que um bispo ali se ajoelha, e é colocado o Evangelho e a mão dos outros bispos, ali é transmitida a graça do Espírito Santo, aquela que fica coroada no dia de Pentecostes. Né? Então, hoje, nós sabemos que, nesse momento, os 12 apóstolos, eles receberam a graça de perdoar pecados, a graça de curar as pessoas, a graça de fazer milagres. E não é algo simples, é algo de uma mística, de uma beleza espiritual fantástica. A Igreja Ortodoxa, ela tem essa vantagem. Ela ama a mística, ela ama a santa tradição, mas não como algo palpável, como um ícone, a parede, o templo, mas é um movimento do Espírito Santo. Esse soprar maravilhoso do Espírito Santo é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a chance de nós nos modificarmos. Dito isso, nós temos que falar sobre o que devemos ser. A igreja do velho calendário, paleo-hemerologites, como diz no grego, ela não se deixou desviar da santa tradição, indo para um calendário adaptado novo, indo para um ecumenismo que vai contra a nossa oração da comunhão, que nós não desvendaremos os mistérios aos teus inimigos, nem te daremos o beijo como Judas. Por que nós não podemos ser ecumenistas? Por que nós não podemos nos deixar levar por esse mundo, pelas seduções desse mundo, pelas palavras desse mundo? Porque nós nos deixamos, se nós fizermos isso, nós vamos nos deixar cair no pecado, no sofrimento e na tristeza, que é o que verdadeiramente esse mundo nos oferece. Porque no primeiro momento tudo é belo, tudo é lindo. E eu vou dar um exemplo prático. Quando nós nos embebedamos, quem nunca tomou
uns copos a mais. Tudo é euforia e alegria. Mas depois que a primeira parte do efeito do álcool passa, nós ficamos tristes, nós ficamos sonolentos. E por último, vem aquela dor de cabeça horrível, não é verdade? Então, isso é uma sedução do mundo. Mas é só isso? Não é só isso. É quando nós nos desrespeitamos enquanto seres humanos. É enquanto nós nos desrespeitamos a usar um entorpecente. É quando nós nos desrespeitamos a cometer atos e palavras que vão contra a nossa tradição, contra o que nós acreditamos. Nós vemos hoje nesse mundo, mesmo em meio aos ortodoxos, determinadas coisas que são lastimáveis, são, no mínimo, a palavra certa é uma baixaria. Ficamos tristes, porque, principalmente essa nova geração, devido à sedução do mundo, maldito seja este mundo, nós vemos os nossos jovens terem comportamentos que não são adequados. Não porque nós somos velhos, não porque nós somos quadrados, não porque nós somos conservadores, não. Nós, principalmente, que somos descendentes de estrangeiros, que pegamos guerras, que sofremos nas mãos dos outros, e não foi uma, nem duas, nem três guerras. Se nós pegamos a história da Grécia, 425 anos sendo mortos, molestados, estuprados, roubados, sendo feito por escravos, sofrendo todas as desgraças que podem acontecer, dominados, sendo cidadãos de terceira classe pelos outros, por esses malditos otomanos, que ainda hoje continuam fazendo a mesma coisa. Quando hoje nós lemos no Alcorão e na Sharia, eles dizem que as mulheres são iguais a animais que só servem para servir o homem, são iguais a vacas, a cavalos, a galinhas. Olha que tristeza, que elas só servem para servir, seja no âmbito sexual, seja no âmbito de escrava. A mulher no Islã é escrava. Aí nós voltamos e pensamos nos nossos antepassados. Pensamos nas mulheres da Kalamata, com aquelas lindas roupas, dançando naquela roda e se jogando no abismo para não serem estupradas, para não serem mortas, para que não tenham pedaços do seu corpo decepado por aqueles doentes mentais, que são doentes mentais e pedófilos. Aí, nós vemos hoje, infelizmente, uma cultura que diz que a mulher teve empoderamento. Uma cultura em que as mulheres não percebem que se desrespeitam, que perdem o valor da sua integridade mental, intelectual e principalmente física. Isso é muito triste, porque essas mocinhas de hoje serão as mães de amanhã. E como será a outra geração se a sociedade, principalmente no Brasil, tudo é bonito, tudo é lícito, tudo, como diz por aí, fofo. Não podemos aceitar isso. E temos que dizer não nas nossas casas e não normalizar isso. Porque as músicas que aí estão, desculpa, parece que estamos num bordel. É feio falar isso dentro da igreja, com Jesus presente, só que assim, Jesus perdoou Maria Madalena, e Maria Madalena com suas lágrimas lavou os pés do Cristo e secou com os seus cabelos. Então ela se arrependeu. Maria do Egito largou de ser uma prostituta devassa e se entregou à Eucaristia
e foi viver uma vida no deserto para se remir dos pecados. Agora, nós que estamos aqui, que temos tantos exemplos na igreja, nós ortodoxos, isso é um recado para os ortodoxos. Falam que a igreja do velho calendário é falsa, que a igreja do velho calendário faz isso, que aquilo, que ninguém reconhece que é um teatro. Só que aqui na nossa igreja, essas coisas não entram. Pelo menos enquanto eu for vivo e estiver à frente daqui, com esse báculo na mão. Sabe por quê? Porque as nossas filhas espirituais, os nossos filhos espirituais, são pessoas que têm base familiar, que têm educação, que têm conhecimento, que têm cultura. E cabe a nós, sacerdotes, aos pais, os dirigentes da igreja e da comunidade, que nós somos comunidade sim, não precisamos do aval de ninguém, simplesmente somos. Porque o que é comunidade? É a comunhão entre pessoas. Nós não podemos, isso é para nós, incidir no erro dos outros. Então, eu peço encarecidamente para rezarem pelos outros, que são patrícios nossos também, mas que aqui esse tipo de coisa não entre. Que nas nossas casas não entra. Porque isso não é de Deus. Nossas casas, nossa igreja, nossa Páscoa, nossa santa tradição não é um prostíbulo. Nós não podemos permitir isso. Porque senão, não adianta comemorar a Páscoa. Aí nós caímos no sermão da semana passada. Isso aqui não é o clube. Aqui as pessoas não vêm para tomar cafezinho e jogar carteado. Nem para dançar, nem para isso. Primeiro a gente vem para rezar. Depois a gente vem para agradecer. E depois a gente vem para pedir. Depois de tudo isso, foi o que aconteceu na nossa Páscoa. Uma Páscoa familiar, tranquila. Onde todos comeram, todos beberam vinho sim. Mas ninguém aqui ficou bêbado. Ninguém aqui criou problemas. Ninguém aqui ofendeu ninguém. Ninguém aqui tentou partir para cima de alguém. Como eu estou sabendo de determinadas coisas, gente que eu conheço e que eu me solidarizo. E que está começando a vir aqui porque vê a diferença. Então, eu sinto muito, porque é péssimo. Eu sou contra divisões. A divisão não deveria existir. Ele deveria ser sim, agregar. A nossa obrigação é agregar, não dividir. Só que também nós não podemos levar os nossos filhos, as nossas famílias, num ambiente insalubre. Desculpa. Família todo mundo tem, mas quem vive em família já é outro papo. Porque nós temos que manter, principalmente as nossas tradições. Eu, quando jovem, eu dancei num grupo da coletividade helênica de São Paulo chamado Neolea. Isso fazem quase 30 anos. Naquela época, quem tomava, o padre que estava lá, era o padre Nectários, que hoje é bispo do Patriarcado de Jerusalém. Ele ensinava a gente a dançar. Depois, a Gabriele Psufaz e o Alexandre Alexandrides foram para a Grécia, estudaram, fizeram curso e voltaram e deram aula. Mas o padre Nectário estava lá. Ele estava lá porque ele ensinava o grego. Era uma outra época, aonde as brigas que haviam, o ciúme que haviam, era uma coisa normal. E não normatizada do tudo bem. Aonde era um ambiente muito legal. Hoje eu não sei como está, porque faz muitos anos, né? Mas a gente vê determinadas coisas que a gente fica, no mínimo, horrorizado. E me chateou, porque quando eu dançava e eu punha o tsolhá, eu tinha orgulho. Sabe por que eu tinha orgulho? Porque naquele sapato de pompom, que o pessoal faz piadinha que parece um palhaço, ali está o sangue dos guerreiros, dos mártires gregos que lutaram para expulsar os turcos. Na roupa das moças está o sofrimento daquelas mulheres, das iaiás, que sofreram, que passaram guerras,
Foi só os turcos? Não. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, fome, dor, sofrimento, como os russos também passaram. Então, essas vestes são sagradas. E nós temos que amar essas vestes. O meu tsolhá está lá amarelinho de velhice. Mas eu olho para ele com orgulho. Porque, de alguma forma, eu representei a Grécia e os antigos. Quando a gente chega na Grécia, a gente beija o chão. Porque sabe que lá tem a história do início da humanidade. Se nós somos sociedade hoje, nós devemos a Grécia. Sabe por quê? Se não tivesse existido Grécia, se não tivesse existido gregos, bravos gregos, hoje o mundo seria islâmico e nós seríamos porcos. Então, nós temos que amar a bandeira grega, amar os trajes típicos, amar a história. Um povo sem história é nada. Então, eu rogo aos jovens que, por mais que as modinhas sejam bonitinhas e que parece que está tudo normal e é comum, não é comum. Não é comum. Não é comum. O que você faz na sua casa, o que você faz por aí, é problema seu. Mas a partir do momento, é a mesma coisa, um padre de batina no boteco enchendo a cara. É bonito, gente? Jamais. Jamais. Então, um padre de batina se agarrando com uma mulher na rua é bonito? Jamais. Então, é a mesma coisa. Isso escandaliza. E não é porque somos puritanos. Todo mundo aqui me conhece e sabe que eu falo mesmo. E não estou nem aí, não devo nada para ninguém. E o que eu estou falando? Estou falando do meu lugar de fala. Cada um faz o que quiser da sua vida. Só que o que nós vimos ontem, que nós recebemos de tantas pessoas, é muito triste. É muito triste, é uma vergonha. E mais triste ainda é que não houve nenhum pedido de desculpas. Isso é o mais triste. Então nós, como não temos o rabo preso com ninguém, não devemos nada para ninguém, não temos nada espúrio, ou oculto, ou nebuloso, né? Porque meu bispo está lá, na Grécia. E quando falam que a igreja é algo escondido, não sei o quê, eu gostaria de dizer, dá um Google, uma inteligência artificial, uma IA, e pergunta, o que diz a legislação grega sobre os velhos calendaristas? Lá vai estar escrito o seguinte, para adiantar o expediente, que o governo grego, ele reconhece a igreja ortodoxa do velho calendário como religião, número 1, que os casamentos feitos pela igreja com efeito civil tem que ser recebido na hora, repito, na hora, porque é lei, tanto na Grécia quanto aqui, porque senão é um incidente diplomático por causa de política. E terceiro, para uma igreja ortodoxa do velho calendário estar aberta na Grécia, como aqui também, não existe clandestinidade. Tem um número de registro, tem um responsável civil e criminal, e se tiver qualquer coisa errada, eles vão lá e fecham. Então, o que acontece? Perante o governo grego, você tem que estar devidamente documentado. E eles querem saber quem é o chefe da igreja, quem são os bispos auxiliares, quem são os padres. Existe toda uma documentação para que não haja impostores. Porque aí sim, são impostores, verdadeiramente impostores. Temos comunhão com Atenas, com a igreja oficial? Não. Temos comunhão com o patriarcado ecumênico? Também não. E nem fazemos questão, porque são ecumenistas e saíram da santa tradição. Para nós, pouco importa. Tá bom? O que nos importa, sinceramente, é ter a graça da ordenação e da transmissão através da sucessão apostólica, cumprir os cânones, que é o que mais falta hoje em dia. Cumprir os cânones para ser uma igreja canônica. Agora, para ter intercomunhão com quem aceita coisas que são contra a nossa santa tradição, contra o que estão nos cânones e tudo mais,
desculpa, melhor entregar batido. Não aceito. Então, eu peço encarecidamente à nossa comunidade que o exemplo que nós vimos ontem nunca aconteça aqui, porque não é um bom exemplo. Pedimos a Deus verdadeiramente, ainda mais, e eu particularmente, porque fiz parte desse grupo, que também não aconteça mais lá. Que eles sejam ensinados e aprendam a ter, primeiro, respeito e depois amor à roupa grega típica. Porque tem muito sangue nessa roupa, muito choro e ranger de dentes. E mais, que eles amem a bandeira grega, porque não tem sentido dançar num grupo folclórico só por dançar, para aparecer numa roupa douradinha. Né? E eu sei que as coisas não são assim, porque nós temos aqui russos que dançavam no grupo folclórico e eles tinham amor, não é? Então, era o orgulho russo, não é isso? Então, pois é. Não era só aparecer com a melancia no pescoço. Então, é isso. Então, amados, por favor, cuidado. Meninas, não se permitam ser seduzidas por lixo, porcaria. Essas músicas nojentas do mundo. Tá bom? Fica na tradição, ouçam suas músicas, você tem toda a liberdade, mas assim, tem que ter um filtro. Porque não dá. Música que contém palavrão, música que ofende a integridade física da mulher, que coloca ela numa situação deprimente, vexatória. Isso não combina com quem é descendente de grego, nem de russo, nem de ninguém. Pelo menos pessoas que têm um mínimo de educação, de história e de tudo mais. Porque eu tenho certeza que os nossos antepassados estão revolvendo no túmulo de tristeza. Né? Então, amados, hoje é isso. Desculpem falar isso, mas assim, a minha obrigação é alertar. Não estou aqui para agradar ninguém. Quem não gosta, porta da rua e serventia da casa. Mas o certo é o certo, porque eu só devo obrigação a uma pessoa, o Senhor Deus. E foi por isso que eu abdiquei de um monte de coisa na minha vida. Então eu vou fazer a coisa direito. Tá bom? Christos anesti, Cristo ressuscitou, Christos vos cresce. Vamos em frente, porque nós temos o Cristo na nossa frente, um Cristo que é vivo. E para terminar, para quem acha que a Igreja Ortodoxa é um museu empoeirado, está errado. Aqui, nas nossas igrejas, o Cristo vive, o Cristo reina, e nós sentimos a presença de Deus. Tanto é verdade que vocês estão aqui. É isso que interessa, tá bom? Então, pensemos nisso, porque nesse Cristo, cada um de nós temos a vitória. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Por isso que a gente fala que ele venceu a morte com a morte, dando vida aos sepultados. Quem são sepultados? São aqueles que já morreram e nós que vamos também passar por isso. Né? Vamos tomar comunhão? Porque temos que terminar a liturgia.